Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Carlos Barbosa, sou CTO da IB Tecnologia, empresa fundada em 2000, né, completando 20 anos agora em 2020, voltada para a área de segurança e automação. Né. Nos últimos 2 anos nós temos atuado também na área de cybersecurity, buscando soluções de tecnologia de ponta, nesse momento em que grande parte dos trabalhadores, né, das empresas estão fazendo trabalho remoto, né, trabalho em casa, trabalho de forma remota, cresceu a demanda e a necessidade por entender novas soluções que atendessem essa demanda por segurança nessas conexões remotas, no compartilhamento de informações pela internet, né. A IB Tecnologia, o nosso CEO é o Gad Freiser, ele é israelense, então ele buscou lá em Israel, né, algumas empresas para trazer essas tecnologias de ponta que pudessem trazer essa possibilidade de trabalho remoto, entre outras aplicações, né, não é só trabalho remoto, é também voltado para a rede corporativa, né, mas o trabalho remoto está se destacando ultimamente, né. São 2 empresas, ok, que eu vou apresentar agora. 2 palestrantes que nós temos o Décio Salzano, da Orev. A Orev é uma empresa que desenvolveu um software de monitoramento, né, que atende também algumas premissas do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né. É um software leve e que utiliza recursos de Deep Learning, inteligência artificial, para aprender o comportamento do usuário e trazer alertas em tempo real para o gestor da rede, a parte de segurança. E a XM Defense by Offense, né, é uma empresa também oriunda da IDF, né, ex-Mossad, significa XM, né. O Eduardo Golkman vai fazer uma apresentação sobre esse produto, né, que é uma plataforma de simulação e violação de ataque, ok? Que permite uma série de funcionalidades para o time Blue, né, para o time Red, ok? Trazendo as funcionalidades da equipe roxa, automatizando uma série de processos, visualizando os possíveis caminhos de invasão para os ativos em 24/7. Mas aí os detalhes específicos o Eduardo vai passar para vocês, tá? Nós vamos seguir esta agenda aqui. Nossa abertura, que nós já fizemos, né, bem rápida, objetiva. Depois temos a apresentação da XM Cyber, do Eduardo, 40 minutos. Né? Vamos ter um período de 10 minutinhos aí para perguntas e respostas, aberta para questionamentos. Vamos fazer um pequeno intervalo aí de 5 minutinhos, tomar uma água, etc. E voltamos em seguida com a apresentação da Orev, que inclusive vai fazer uma apresentação em tempo real de um sistema funcionando, ok? E depois temos um período também de perguntas e respostas e fazemos o nosso encerramento. Então, passo a palavra para o Eduardo. Eduardo, fica à vontade aí para apresentar o sistema da XM. Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado pela disponibilidade e também obrigado por nos convidarem para esse webinar que eu acho que faz todo sentido aí para o mercado brasileiro, tá? Queria só fazer uma prévia. Sou Eduardo Golkman, trabalho na XM Cyber 6 meses, estou desenvolvendo o mercado da América Latina. Passei por algumas organizações no Brasil, como Banco Bradesco, Ernest Young Consultoria, Porto Segura Insurance e setor financeiro, e por último, Cartão Elo. Vim compor a equipe da XM Cyber para poder fazer essa expansão, essa abertura do mercado da América Latina, e um dos nossos parceiros é a IB Tecnologia, com o Gadi totalmente sabendo da nossa solução e estando frente aos nossos clientes, aos nossos futuros clientes, que são vocês. Espero mostrar de uma forma um pouco holística da situação, da superfície de ataque que a gente está deslumbrando hoje. Eu vou até fazer um compartilhamento da minha apresentação com vocês. Acho que vocês conseguem ver aí. Só um minutinho, por favor. Que o tema é um tema muito relevante, tá? Que é a superfície de ataque, como manter uma visão nos seus ativos críticos. A gente está aqui da XM Cyber, a gente está dividido em 4 grandes localidades. A gente tem o headquarter de Israel, porque é uma empresa israelense. Temos 3 unidades, digamos assim, aqui nos Estados Unidos. Tem uma unidade em Dallas, que fica a parte de vendas e o back-office, onde eu fico.
Tem uma parte que fica na Califórnia, com o nosso time de vendas, e temos uma parte que fica em Nova York com nossos engenheiros e pesquisadores de segurança, tá? Temos um escritório em UK e na Austrália. Eu sou responsável por o desenvolvimento do mercado da América Latina, tá? Então, México para baixo é sob minha responsabilidade fazer esse desenvolvimento, chegar no cliente e poder gerar negócios, tá? Inclusive, já temos um business case aí no Brasil. Em 4, 5 meses aí, já temos um business case que depois a gente pode entrar no detalhe no momento oportuno, tá? Temos por volta de 78 colaboradores dentro da XM Cyber, onde nós temos aproximadamente 50 grandes clientes dentro do nosso portfólio aqui. E os setores que mais nos demandam é o governo, é a indústria, a infraestrutura crítica, e não podemos deixar de falar das instituições financeiras. Ela é uma empresa relativamente nova, ela é uma empresa de 2016, então temos quase 5 anos aí de organização, onde nessa história desses quase 5 anos, temos 25 prêmios internacionais relacionados à segurança da informação, cybersecurity, tá? Hoje eu trago para vocês que as redes grandes são complexas, elas são interconectadas, ela tem constantemente mudança, né? Então, a rede está em todo lugar. Por que isso é um problema? Porque a rede está em todo lugar, porque existem muitas configurações incorretas e vulnerabilidades, e também existem muitas ações que decorrem do erro humano, tá? Isso, no momento que nós estamos, que é o momento de uma pandemia, de uma crise global, muitas empresas estão saindo do modelo tradicional, do modelo interno, para trabalhar de forma remota, para trabalhar em casa. Muitas empresas já tinham esse conceito aplicado, já tinham um conceito de continuidade de negócios, mas outras empresas tinham isso só no papel e outras empresas tinham isso somente na cabeça dos executivos, querendo em algum momento fazer esse trabalho remoto, tá? E com essa pressa dos funcionários trabalhar de uma forma remota, aumentou a oportunidade dos crimes cibernéticos, como configurações de rede, por exemplo, né? Muitas empresas estão se adaptando nesse modelo, portanto, os times de TI e segurança têm um enorme desafio em prover a disponibilidade e a segurança da infraestrutura para o colaborador. Por exemplo, utilização inesperada de redes não seguras. Muitas empresas tinham um modelo que não se podia fazer o home office ou com uma quantidade reduzida. Agora, com a pandemia, estão sendo forçadas para esse movimento, né? Tem uns serviços de SaaS não autorizados, né? Ultimamente, as empresas têm que se preocupar com o Shadow IT, né? Muitas plataformas, aplicações de compartilhamento de arquivo e tudo mais, né? E, por último, os usuários inexperientes do trabalho em casa, né? A forma de se conectar, o usuário tentando instalar ou acessar recursos não corporativos, né? O usuário com perfil administrador. Então, quando você verifica esses fatores, né? Esses fatores de restrições de viagem para home office, de ações inesperadas, do colaborador se sentir em casa, mas ao mesmo tempo ele tem que ter controles seguros, né, para poder fazer o desenvolvimento do seu dia a dia dentro da organização. A gente tem, só um minutinho, a gente tem tarefas importantes de segurança que são feitas pelo time de segurança e pela equipe de TI, né? E isso inclui testes de penetração planejados, mudanças de red team, e isso acaba impactando, né? Então, você tem os desafios da transição para o home office com a criação de ambientes de TI, VPN, você tem que ter uma maior segurança nos ativos críticos dentro da organização, porque você está expandindo essa superfície de ataque. Onde você tinha um ambiente controlado interno, hoje você tem uma política de BIOD, você tem uma rede de VPN, você tem praticamente todas as tarefas de forma remota, tá? E a nossa solução, a solução da XM Cyber, ela vai ajudar vocês nesse movimento de proteger esses ativos críticos, baseados em alguns pilares que eu vou explicar logo na sequência, tá? Onde que a gente pode ajudar? A XM Cyber, ela tem uma parte, ela tem uma vertente que ela pode ajudar a ter melhor visibilidade na sua rede, tá? Então, a gente consegue verificar o gerenciamento de vulnerabilidade, a sua segmentação de rede, um gerenciamento de configuração mais efetivo baseado na simulação
validação, remediação e também de uma forma contínua, e também os tratamentos de vulnerabilidades baseadas no MITRE-ATT&CK. Tá? Ajudamos também na visão dos atacantes de rede, expondo todos os vetores e caminhos de ataques abertos e também a própria higiene de TI. E também a fechar essas falhas de segurança. Por quê? Porque a gente consegue ajudar na identificação desses gaps e ajuda a priorizar ações que reduzem os riscos dos seus ativos críticos. O que nada mais é? É uma forma que você identifica esses vetores de ataques de forma contínua, ou seja, 24/7 por 365. A gente consegue gerar uma correção acionável priorizada e também a gente consegue demonstrar através de relatório, de uma forma priorizada, com esses conselhos priorizados, e um dashboard para você verificar qual é o tipo de andamento, a evolução ou não evolução do tratamento dos seus riscos. Tá? Além de ser uma plataforma 100% remota, que pode automatizar o papel do Purple Team. O que acontece? A gente tem 4 grandes grupos que nós atuamos. Tem o grupo da higiene de TI, que a gente verifica as configurações corretas que permitem que os atacantes se movam lateralmente. Nós também temos a detecção de qualquer alteração nos endpoints e nas configurações de rede em tempo real. Nós, com os exploits e vulnerabilidades baseados no MITRE-ATT&CK, nós identificamos as vulnerabilidades que permitem a execução remota de código usada em ataque do mundo real e também na forma de segmentação de rede, onde avaliamos as configurações de firewall, testando as comunicações TCP e portas, além da confirmação de informações incorretas do isolamento de rede. E, por último, um dos mais importantes, a gente reconhece a navegação do usuário com navegadores vulneráveis e também analisamos as sessões RDP e SSH que podem ser comprometidas. Tá? Então, é uma solução que ela pode ser de uma forma em nuvem, né, de uma forma SaaS, ou também pode ser on-premise. Tá? Essa solução, ela é uma solução que você consegue fazer uma simulação, uma validação, relatórios para a remediação, e você pode fazer isso de uma forma contínua dentro do seu ambiente. Não simplesmente um pen test de forma pontual, tá? Então, é uma ferramenta que ela consegue te mostrar relatórios detalhados como dispositivos comprometidos, explorações, caminhos, vetores e também te dá uma correção de forma priorizada. A nossa plataforma, ela atua em Windows, Mac e Linux, ou servidores ou workstations dentro da sua organização. Como que funciona a nossa plataforma? A nossa plataforma, ela funciona de uma forma bem intuitiva, que eu vou demonstrar para vocês, mas se vocês quiserem alguma apresentação um pouco mais detalhada da que eu vou fazer agora em diante, a gente consegue fazer de uma forma one-on-one, individual, para cada empresa, para que a gente consiga evoluir nesse conhecimento da nossa plataforma. Tá? Basicamente, nós temos um dash. Deixa eu só ver se vocês... Um problema de conexão aqui. Ao vivo, né? Pronto, ótimo, voltei, né? A nossa plataforma, nós fazemos a apresentação de 3 formas. É uma plataforma que ela pode, que nem eu falei para vocês, pode rodar on-prem, como pode rodar em cloud. Você instala sensores dentro da sua infraestrutura através de sistemas operacionais Windows, Mac e Linux, onde vocês não precisam fazer a reinicialização do servidor no momento que você faz o deploy dentro do seu ambiente. Você não precisa fazer a reinicialização dos seus servidores onde estão instalados, e também você não precisa colocar esses agentes, esses sensores em whitelist
porque você tem a visão real do atacante, porque ele vai explorar as vulnerabilidades e os caminhos e vetores de ataques, tá? Isso baseado lá no Mitre Ataque, tá? Essa apresentação eu divido em praticamente 3 grupos, tá? Então eu divido no grupo de Battleground, que é o campo de batalha, onde vocês estão vendo. Então, esse campo de batalha eu discuto todos os tipos de ataque, explico como são feitos os movimentos ponto a ponto, step by step, e também incluo cenários, né? Vocês estão vendo aqui, tem alguns cenários que eu vou acabar mencionando para vocês. Temos a parte também do Blue Team Report, que eu explico a remediação e a priorização com ênfase na postura de segurança. E na última parte, o dashboard que eu comentei com vocês, que eu discuto riscos e como esses acessos podem ser contínuos, analisando a higiene de IT, vulnerabilidades, user activity e a evolução ou não evolução do próprio risco encontrado, tá? Aqui, como vocês veem na tela, nós temos um cenário onde temos 60 sensores dentro do ambiente, sem ser agentes dentro da infraestrutura, onde temos 48 ativos. Tem um ponto inicial de ataque, que nós chamamos de breach point, que no caso é esse carinha aqui que está em círculo, e temos o ponto final de ataque, que nós chamamos de ativo crítico ou joias da coroa, que ele é o diamante que está nesse momento aqui. Você pode configurar através de device, através de dados, de informações de dados, você pode configurar através de outros recursos de infraestrutura, redes, OU, enfim, e também de instâncias AWS Cloud, tá? Nós também temos esse 3.77, que nós chamamos de Potential Data Yield, que é a quantidade de dados em gigabytes que podem ser sido coletados por um invasor como resultado da campanha, tá? Essa medida é baseada em arquivos que você marcou como importante nessa campanha, e você tem aqui um cenário que você tem uma rede de cluster, um cenário que você tem uma rede, uma DMZ, uma rede corporativa dividido em 4 grandes localidades, né? Ásia, Europa e United States, tá? E tem uma outra aqui, rede de cluster de domain controllers e uma zona segura, tá? No momento que você starta a campanha, essa campanha pode ser startada por período, ela pode ser startada diariamente, ela pode ser startada semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, do jeito que você customiza todas as suas campanhas, tá? No momento que você faz essa campanha, você define o breach point, que é o ponto inicial de ataque, que é o vermelhinho em volta, e você define o ponto final de ataque, que eu defini esse ativo como clientes da XM Cyber. Você tem todos os itens em vermelho, que são os ativos que são comprometidos, que foram comprometidos nessas campanhas, nessas simulações. Temos os itens em azuis, que são os ativos que nós descobrimos alguma informação e não conseguimos comprometer. Temos os cinzas, que ou estão offline ou não foram instalados dentro desses servidores que ele acabou detectando, tá? Então, quando você inicia uma simulação, ele começa pelo breach point, ele analisa todos os vetores e todos os caminhos de ataque, tá? Então, essa simulação praticamente que vocês estão vendo aí em 2, 3 minutos, você pode rodar praticamente em 1, 2, 3, 5 horas, tá? E quando você clica no ativo crítico, né, ou em outros que foram comprometidos, do lado esquerdo da tela, você verifica informação de sensor, o status, no caso, aquele em vermelho foi comprometido, qual que é a regra do ACIT, qual que é o IP daquela estação onde está instalado o sensor, qual que é o sistema operacional, no caso, é um Linux CentOS, informações de comprometimento, informações de descoberta, a própria informação do sensor, tá? Quando você verifica um pouquinho abaixo, você verifica o passo a passo do momento inicial, que foi esse cara aqui, que aí ele passou por todos os vetores e ataques possíveis que tem dentro da nossa ferramenta, né? O Partner Portal, e depois ele fez uma exploração no computador da Olivia, chegou dentro de um cluster que estava em US, fez todos os passos para que ele consiga chegar no ativo crítico dentro da organização. Você vê explorando alguns exploits, pegando e fazendo colheita de credencial, reusando a credencial, colocando toda a parte de
de RDP Connection. Então, aqui para o computador, do computador do Steve, ele teve 3 ações para pular, digamos, no próximo passo. Fez uma RDP Connection, fez um RDP Coniferous Bird e também fez um RDP, o uso de credencial. E aí ele foi e conseguiu todas essas informações necessárias para chegar no passo 8, que era o passo de destino, tá? Então, todos esses tipos de ações, você somente clica dentro do ativo, dentro da organização. Então, ele te dá o passo a passo de todas as técnicas e táticas que foram feitas para chegar até aqui. Quando você faz um pentest tradicional, normalmente o pentester ele explora 1, 2, 3 caminhos e chega no ativo crítico e faz a emissão do seu relatório. Na nossa plataforma, ele te dá todas as possibilidades, todos os vetores para que você tenha uma noção real, uma visão, uma visibilidade da sua infraestrutura, como que está a postura de segurança, tá? E nesse momento, quando você faz essas campanhas, você pode definir o cenário da maneira que você quiser, por rede, por infraestrutura crítica. Se você tem uma hold, você pode fazer por unidades de negócio. Você verifica, por exemplo, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 campanhas no ambiente, tá? Eu vou clicar na campanha número 14, que era a campanha que nós estávamos olhando no background. Por exemplo, aqui a gente fez essa campanha no dia 4 para o dia 5 de fevereiro. Então, a gente fez essa campanha em 3 horas, onde nós tínhamos 60 sensores dentro da organização, lembrando que 48 estavam ativos e 44 estavam comprometidos. Ou seja, temos 73% da minha rede comprometida, onde tenho um ativo crítico totalmente comprometido nesse meu teste. E o data yield, que eu falei para vocês, eu poderia ter uma gigabytes, aqui, né, 3,177 gigabytes, que poderiam ter sido coletada por invasor como resultado da campanha. Isso é baseado nos arquivos que nós marcamos como importante. Todos os pontos que eu vou mencionar a partir de agora, ele pode ser exportado através de um PDF, tá? Então, esse PDF ele contém todos os itens que eu vou estar demonstrando para vocês agora. No momento dessa campanha, nós tivemos 55 finds em todas as campanhas, comprometendo 34 sensores, representando quase 78% dos ativos comprometidos. Quando eu verifico essa vulnerabilidade de domain credentials dentro da minha infraestrutura, eu consigo ver todo o rating, né, a severidade e a complexidade, baseada no MITRE-ATT&CK e no cenário que eu criei. Né? Quanto mais próximo eu chegar no ativo crítico, esse cenário tende a subir. Temos uma breve descrição de uma categoria no User Access Management, Network Segmentation e Configuration Management, por exemplo, uma breve descrição e todas as técnicas relacionadas aos possíveis ataques que podem ser feitos para explorar essa vulnerabilidade. Do lado direito, nós temos as 55 máquinas que foram afetadas, e dentro dessas 55 máquinas você tem o tipo de sensor, o tempo de comprometimento, informações técnicas como IP, sistema operacional, grupo, temos informações dos ativos, temos alguns finds e, como expliquei para vocês na telinha anterior, o passo a passo de como foi feito o ataque desde o começo até a máquina que nós selecionamos, que no caso foi o computador do Alex, tá? Então você tem todos esses tipos de informação para que quando você tenha que realizar algum projeto dentro da sua empresa, você coloque como melhores práticas dentro da sua organização, tá? E a nossa ferramenta, ela mostra para vocês alguns conselhos priorizados por riscos para que você consiga ter esse tipo de ação junto com o seu Blue Team para você poder fazer a remediação de uma forma mais acurada, mais específica, tá? Então, aqui nós temos 5 conselhos para fazer a remediação dessa vulnerabilidade. Por exemplo, o conselho ser adicionar os usuários no Protect User Group, por exemplo. Quais são esses usuários, né? Então, aqui, cara, os usuários são esses que eu tenho que colocar no Protect User Group. Como que eu verifico se foi colocado ou não? Você roda uma nova campanha para ele ver a evolução do tratamento desse risco, porque provavelmente a sua TI vai falar para você, ó, remediei, você consegue fazer um reteste? Então você starta novamente essa campanha e você vê a evolução desses riscos. Exemplo,
bloquear conexões em CAMI para as portas 445, 139, 135, 3389. Se essa ação número 3 que eu acabei de falar não é possível dentro da sua TI, você dá um outro conselho para a sua TI para poder fazer essa remediação. Exemplo, conselho 4. Quais são essas portas, da onde para onde? Então, você tem a porta 135, 139, 445 para o computador do TED, do computador da Olivia. Então, você tem todas essas formas de remediação de uma forma muito específica para que você consiga ajudar seu time de TI. E quando você faz a criação do cenário, você coloca seu ativo crítico, seu ponto final de ataque, no caso, banco de dados de clientes, tá? Que nem eu falei para vocês, e temos um Windows Server 2012, que é um portal de parceiros, onde nós estamos fazendo o ponto de início de ataque, que nós chamamos de breachpoint, tá? Dentro desse teste, que nem falei para vocês que nós suportamos Windows, Mac e Linux, temos o Windows Server, temos o Windows Workstations, temos Linux. Nesse teste não temos Mac, mas nós cobrimos também toda a parte de sistema operacional Mac, tá? E aqui você tem um overview da solução, que nem eu mostrei para vocês, e vocês têm uma configuração de cenário com todo o escopo, breachpoint, assets, e uma parte importante, se você estiver fazendo algum plano de remediação, exemplo que você pegou um ransomware lá na sua rede, né, você consegue fazer uma exclusão desse tipo de vulnerabilidade que consta no MitraAttack ou outras campanhas para que não acuse novamente dentro da sua organização, tá? Estou passando de uma forma que vocês tenham noção geral da nossa plataforma, porque se vocês precisarem de qualquer tipo de conhecimento mais técnico da plataforma, eu consigo fazer num grau bem técnico para vocês, tá? E a última parte, não menos importante, a gente fala do Dash, né? O Dash é uma parte que você verifica por dia, né? O andamento aí das suas campanhas, das suas simulações de ataque. Você pode verificar de uma forma semanal, você pode verificar de uma forma mensal e também de uma forma anual. Aqui você tem o extremo, né? Você tem o rating 1, né? Você tem um baixo risco aqui, e você tem o rating 5, que você tem um alto risco aqui. Você consegue verificar aqui um gerenciamento de configuração, uma segmentação de rede, um gerenciamento de vulnerabilidade, um gerenciamento de usuário, quantas campanhas você rodou no seu ambiente e quantos sensores também você tem conectados, instalados e ativos para as suas campanhas, tá? Então, você consegue também ter um breve sumário de todos os ataques, de todos os cenários que você tem dentro da sua organização, que você criou, para que você tenha a noção real do próprio cenário que você criou, qual foi a campanha, quantas vezes você rodou nesse cenário, e aí você tem algumas visualizações por subnet, você tem uma visualização por domain workgroup, você tem uma visualização por computer users OUs. Então, quando você verifica aqui, ele te dá exatamente uma breve descrição de como está indo as suas simulações, tá? Como é uma ferramenta, ela é uma ferramenta muito, muito simples de você poder fazer instalação, muito, muito simples de você poder fazer essa conectividade no momento que você faz o deploy no ambiente. Então, é uma solução que ela faz a simulação, ela faz a própria validação, ela te dá conselhos para você fazer uma remediação muito mais específica dentro do seu ambiente através disso, e você consegue fazer isso de uma forma contínua, né? Então, vamos supor que você tem uma change, todas as changes na sua organização de terça-feira. Cara, você vai lá e coloca quarta-feira à noite, por exemplo, uma simulação para você controlar todas as changes que foram feitas no seu, se abriu algum tipo de brecha, e aí você consegue fazer as simulações de ataque de uma forma periódica, tá? Eu acho que foi uma demonstração para vocês de uma forma bem completa, né? Não desci muito no nível técnico, né? Porque a gente pode fazer essa reunião no momento oportuno, com a ajuda do Gadi e do Carlos, mas eu consegui explanar do que faz a nossa plataforma, e esse conceito de Breach and Attack Simulation, com a visão do atacante, é um conceito muito novo, que nós fomos abordados muito na RSA, para explicar esse conceito. Edu, qual que é a diferença de um pentest normal
para uma ferramenta totalmente automatizada que tem a visão do atacante. É essa que eu acabei de demonstrar para vocês, tá? Eu acho que é isso, Carlos, conseguir explorar, passar por todos os itens para que eu não deixasse escapar nada aí dessa apresentação. Obrigado, Eduardo. Então, deixo agora aberto para questionamentos, né? O pessoal pode acessar o chat aí e enviar as perguntas para o Eduardo referentes a essa apresentação que ele fez do XM Cyber. Quem tem alguma pergunta, pode colocar no chat, por favor. O Décio está perguntando aqui, Eduardo, se utilizam-se agentes nos endpoints. Instala algum agente no endpoint. A gente instala os agentes nos sistemas operacionais Windows, Mac e Linux. Pode ser workstations, como pode ser servidores. Toda vez que nós chamamos de sensores, a nomenclatura externa são agentes, tá bom? E esses agentes, que nem eu falei, eles são protegidos por movimentação lateral. Quando você instala nesses servidores workstations, você não precisa reinicializar e também ele é comunicado dos agentes para a console de uma forma segura. Respondido? Ok. Perfeito. Legal. Tem como acessar esse dashboard de teste? Para clientes finais, nós fazemos uma POC, uma POC com vocês, que normalmente, se vocês acreditam que deu fit com essa ferramenta, nós fazemos uma POC de 3 semanas, de até 3 semanas, onde definimos de 2 a 4 cenários. 2 cenários como melhores práticas da XM Cyber e 1 a 2 cenários que vocês têm como gap na organização, para que a gente, no final da 3ª semana, consigamos mostrar o Blue Team Report para vocês, né, de uma forma que vocês consigam ver a sua postura atual de segurança, tá? Perfeito, legal. Gabriel já deu ok. O sistema efetua vulnerabilidade de aplicação? Não, somente infraestrutura, nem aplicações, nem mobile, tá? O que você está se referindo, Silas, em aplicações é um cross-site script, um buffer overflow, essas de aplicação, né? A gente não faz essa parte. Posso utilizar a solução para a realização de testes como serviços publicados na internet? Não pense substituir o autor, mas não. Pode sim, Wesley. Pode sim. Se todos esses serviços estão rodando dentro são suportados por sistemas operacionais Windows, Mac e Linux, sim. Muito boas perguntas, cara. Carlos, muito boas perguntas, hein? Por exemplo, quando você fala no Akunetis, por exemplo, que nem você está mencionando aqui, ele só pega o caminho fim, né? Ele vê o CVE, o patch que você tem lá no servidor fim. Na solução, ela te mostra desde o começo de ataque como foi feita essa simulação, qual foi o vetor utilizado para que chegue nesse CVE, nessa fragilidade. Então, ele mostra o caminho completo. Ok. Alguém teve mais alguma pergunta, pessoal? Para o Eduardo? Senão a gente pode fazer um intervalozinho aí de 5 minutos para tomar uma água e retornamos. Tem mais uma pergunta do William aqui, ó. Eduardo. William, como a mudança atual para home office aumenta a importância de uma solução? Qual é o principal argumento para os sêniores executivos? Com a ampliação do trabalho remoto, consequentemente, se você não tiver controles adequados de segurança, você vai estar mais vulneráveis, tá? Com a nossa solução, eu consigo fazer toda essa parte de comportamento de usuário, toda a parte de segmentação de rede, que com a home office você aumenta isso, toda a parte de exploits e vulnerabilidades novas que têm surgido nesse período da Covid, tá? Então, a gente consegue fazer essa simulação com cenários de home office, com cenários de trabalho remoto, fazendo ataques nos seus ativos críticos para ver se você tem vulnerabilidade, e isso você consegue fazer de uma forma 24/7, né? Se você quiser fazer uma campanha todo dia para ver se seus ativos que estão em home office tem alguma vulnerabilidade a partir deles para uma rede corporativa, para um servidor crítico da sua organização, você consegue prevenir esse tipo de ataque, tá? Tem mais uma pergunta do Wesley aqui.
Não sei se foi respondido, William, ok. Mas penso em testar externamente. Posso instalar um sensor e colocar para testar um serviço público, um site on-prem. Wesley, se você tiver conectividade entre esse ambiente EC2 que está na sua cloud e você tem um sistema on-prem, você consegue fazer. Por quê? Porque ele é instalado sensores dentro desses sistemas operacionais que rodam EC2 ou qualquer outro recurso da AWS. Boa. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, procura o Carlos, procura o Gadi, que a gente consegue fazer uma outra apresentação mais técnica, tá? Exato, perfeito, Wesley. Sua visão está correta. Por isso que nós definimos como o breachpoint, que é o ponto início de ataque, e os ativos críticos como assets, que é o endpoint, que é o final do endpoint, o final do ponto de ataque, tá bom? Muito bem. Então, se eu não tiver mais uma pergunta, vamos dar um intervalozinho aí de 10 minutinhos. Eu vou deixar sua tela aí mesmo, Eduardo, tá boa? E a gente volta daqui a alguns minutinhos para continuar com a parte da Orev. 5 minutos de bom tamanho. Obrigado. Perfeito, obrigado a vocês. Olá, pessoal. Estamos retornando, então, depois dessa pausinha aí para tomar uma água, né? Tá? Vamos passar a apresentação agora da Orev, né? A apresentação será feita pelo Décio. Décio, fica à vontade, pode iniciar sua apresentação, por favor. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui a ferramenta Orev. Ela também é uma ferramenta israelense, assim como o XM Cyber, do Eduardo, mas ela tem uma pegada diferente da ferramenta anterior. Tá? Essa ferramenta nossa, ela visa dar todas as informações de segurança, governança, compliance, auditoria e muito mais em uma única plataforma. Porque qual é o grande problema hoje? O grande problema atualmente é você hoje conta com 5, 8 ferramentas diferentes, você precisa de vários profissionais especializados naquelas ferramentas, e quando você tem um incidente de segurança, por exemplo, ou a necessidade de uma auditoria, você tem que correlacionar as informações de uma ferramenta, de outra ferramenta, então você depende de um profissional aqui, de outro profissional ali, e muitas vezes você não consegue trazer as informações de forma palpável, não consegue trazer as informações de uma maneira rápida, ágil, para que uma resposta, por exemplo, possa ser tomada, né? Então, esse é o Orev, tá? Que a gente vai iniciar apresentando agora. O Orev, ele é uma plataforma tudo em um, tá? Então, ele engloba dezenas de funcionalidades, de diversas ferramentas de vários segmentos de mercado, em uma única plataforma. E isso faz com que tudo se torne mais ágil, mais rápido, mais barato para a empresa e dá na mão do gestor, do profissional de TI ou do gestor de TI todo o subsídio para tomada de decisões, para resposta a perguntas de chefia e por aí vai. Então, o achismo deixa de existir com o Orev, né? Então, o Orev hoje ele veio para redefinir a parte de segurança, governança, compliance e auditoria. Na parte de segurança, a gente sabe que a parte de segurança ela é composta de diversos itens, tá? Então, o Orev ele veio e englobou esses diversos itens na mesma ferramenta. E o Orev hoje ele é considerado um MSS. Com esse MSS você consegue fazer o seu SOC completo. Ele é considerado um EDR, tem até um erro de digitação aqui, um Endpoint Detection and Response, um NTA, que é um Network Traffic Analysis, um CIEM, um UEBA, que é uma nomenclatura relativamente nova, que é a análise de comportamento e entidade de usuário e entidades, e o DLP, que é a prevenção de vazamento de dados, tá? Na parte de governança, nós temos inventário total de hardware e software, análise de produtividade dos usuários, dos colaboradores,
análise do consumo e utilização dos recursos que estão sendo utilizados na empresa, desde servidores até endpoints, o acompanhamento e auditoria de empresas terceirizadas, monitoramento de hardware crítico em tempo real, fazemos a análise de comportamento que permite criação e execução de políticas internas. Então, a parte de governança ela é abraçada, porque a governança também abrange segurança. Tá? Eu segmentei para ficar um pouco mais simples, mas a governança ela abrangeria a segurança, a auditoria e o compliance também. Tá? Então, o que concerne somente a governança está separado nesses itens. Passamos para compliance. Com o OREV você consegue verificar se há não conformidades de acordo com a norma ISO 27001 e a 27701, que é a nova, tá? Já visando a LGPD. Conseguimos fazer a análise de licenciamento de softwares, análise de brechas de segurança que comprometam o compliance com as normas, porque se você tem uma brecha de segurança grave, você pode jogar uma norma todinha a perder. Tá? Então, você consegue fazer uma auditoria. Quem tem nos procurado muito são auditores de ISO que fazem pré-auditoria nas empresas. Então, vamos passar, por exemplo, por um compliance, por uma auditoria para a certificação de ISO 27000. Antes disso, vai um consultor, utilizando o OREV, varre a empresa inteira, mostra tudo que tem ali acontecendo, para que as brechas sejam tampadas, para que aqueles parâmetros entrem em compliance e seja possível, então, obter a certificação na auditoria real. Né? Então, e não só isso, não somente a auditoria com órgãos de órgãos como a ISO, não só, mas você consegue também verificar se o que está acontecendo hoje na tua infraestrutura está em compliance com as tuas próprias normas internas, com o teu PDTI, com a tua política de segurança da informação. A parte de auditoria, o OREV, ele nasceu da segurança da informação, né? Então, a gente consegue, mediante análise de tráfego profundo, conseguimos fazer uma perícia forense em tempo real na tua rede. Por que isso? Você consegue visualizar que um problema, quando acontece, muito provavelmente, se foi um problema intentado, se foi, por exemplo, um ataque pensado, o atacante procura o quê? Apagar os rastros do seu ataque. Se você tiver uma ferramenta periciando a sua rede, mesmo que os rastros sejam apagados, tudo fica registrado. Então fica registrado quem fez o quê e depois apagou o quê, em tempo real. Também na questão de auditoria, a gente consegue fazer uma análise de comportamento e atividades dos usuários baseado em inteligência artificial. O OREV ele conta com mecanismos de inteligência artificial, machine learning, e ele consegue correlacionar as informações mostrando ações que podem não ser lícitas, que são suspeitas, e ele consegue te dar essas informações em tempo recorde, bem rápido, a poucos cliques de distância. A auditoria de produtividade usa o mesmo motor. Então, você consegue verificar se o colaborador que solicitou hora extra, por exemplo, ele está fazendo realmente o que ele se propôs a fazer. Né? Análise de utilização e manutenção dos recursos computacionais. Se você tem empresa terceirizada prestando serviço para você, o que é que essa empresa está cobrando realmente? O que é que essa empresa está fazendo no quesito manutenção? Pegamos um caso de um cliente que a empresa todo mês passava um relatório de trocas de hardware, né? Substituição de HD, substituição de memória e tudo. E quando pegaram o relatório do OREV, não tinha nada disso. Isso não deve ser muito incomum. Também a mesma coisa com o outsourcing de impressão. A gente consegue verificar tudo que foi impresso, quantidade de páginas impressas em determinada impressora,
fora quantidade de insumos disponíveis e tudo mais. Deixa eu tentar. O OREV, ele apresenta essa visibilidade. Aqui é um pequeno exemplo. Ele tem muito mais itens. Tá? Ele tem bastante mais itens do que isso. Então, a gente consegue analisar a parte de arquivos e atividades de mídia, tudo o que se refere a dispositivos plugados numa USB, por exemplo, de qualquer endpoint. O que foi feito, o que foi copiado, como foi usado aquilo, qual era o número de série daquele dispositivo que foi usado. A parte de auditoria de contas, tá? Então, está tendo falha de login? Está tendo falha de login aonde? Qual o problema dessa falha de login? O que está causando? É um erro de usuário? É um erro de senha? Isso é em servidor? Em endpoint? Em estação de trabalho de usuário? Está tendo logins paralelos do usuário aqui dentro? Isso é muito comum, tá? Isso destrói um compliance também. E falhas de login, entramos na parte de hardware, fazemos o inventário de hardware e software todo da empresa, tá? Inclusive o que foi substituído nesse momento, o que não foi substituído, assim, que, por exemplo, tem um problema, então foi retirado e recolocado. Ele mostra que não houve uma substituição, mas houve uma retirada daquele equipamento. Passamos para a parte de segurança. Então, ele faz uma análise de vulnerabilidades da tua infraestrutura completa. Então, ele te mostra quais antivírus estão com problema, independente de fabricante. Eu estou com Windows não atualizados. Aonde? Quais máquinas? Qual o nível de criticidade disso? O firewall de rede do Windows está desabilitado. A proteção anti-spyware está com problema. Então, ele te mostra isso no dashboard que eu vou mostrar logo mais à frente, de forma bem simples e bem rápida. Ele audita também a atividade da web. Tá? Então, todos os acessos, porque a gente sabe que informações não vazam somente por meios físicos. Né? Você pode jogar na nuvem, você pode copiar isso para um pendrive, então tudo isso o OREV consegue abraçar e te dar em detalhes para onde foi, o que foi feito. Tanto em correios eletrônicos quanto em storages, tipo Google Drive, Dropbox, etc. Também a parte de software, tudo que foi instalado, tudo que foi desinstalado, quais são as versões e tudo mais. E uma coisa muito importante também, nós detectamos as primeiras detecções de processos, drivers e softwares. Para que isso? Vamos supor que a empresa tenha sido contaminada com um ransomware, por exemplo. A equipe de TI vai ficar doida, tentando restabelecer serviço, restaurando o backup, né? Mas aonde foi a brecha? Por onde entrou aquele ransomware? Quem foi o elo mais fraco da minha corrente? Então, o OREV ele te dá as primeiras detecções de tudo isso. Coloquei aqui algumas reportagens de prejuízos, né, com crimes cibernéticos em 2019. Aqui o Zoom, que é inclusive a ferramenta que a gente está usando, a minha já foi atualizada, não sei a de vocês. Teve um problema de privacidade, tá? E as ações da Zoom caíram assustadoramente. Aqui, uma reportagem que eu coloquei dizendo que empresas no Brasil levam 8 meses para detectar ataques cibernéticos. E eu vou te falar uma coisa. Quando detectam? Eu trabalhei durante vários anos em órgãos públicos e eu sei a dificuldade que se tem para se chegar a uma informação concisa de um ataque. 99,9% das vezes chega-se a um grau de dificuldade tão grande que os gestores falam, deixa isso para lá. Né? Eu teria que investir muito tempo e muito recurso interno para chegar nessa conclusão. Então, 8 meses é o tempo médio que as empresas levam para detectar ataques cibernéticos. Só que além desse tempo de detecção, ou seja, do tempo de falar fomos atacados até a mitigação disso, existe mais tempo. Há metodologias que consomem tempo de investigação aos fatores de mitigação e ainda os fechamentos de brechas. Tá? Então, isso é a realidade hoje, tá? Principalmente do Brasil. Só que o OREV ele trabalha em tempo real. Além de demonstrar tudo o que está acontecendo nesse exato momento, o OREV te permite investigar
com base em dados históricos, não só o que afeta a segurança, mas ele correlaciona os dados importantes na investigação dos mais variados tipos de problema. Perdão, eu estou com uma tosse aqui. E o OREV ele faz consultas em algumas bases de dados, tá? Nós somos parceiros da base Vírus Total também, além da nossa própria base, que nós ficamos alimentando constantemente. Então, nós conseguimos ter a capacidade de detecção de uma quantidade gigantesca de softwares antivírus. Antes que venha a pergunta, não, nós não somos antivírus, tá? É necessário ter um antivírus na empresa. Mas muitas vezes, reparem nessa tela aqui de baixo, deixa eu ver se eu consigo fazer um apontadorzinho aqui, consigo. Reparem nessa tela aqui de baixo que um processo capturado pelo OREV foi detectado por 10 ferramentas de antivírus de mercado. Se a empresa conta com uma das outras 61, ele não teria sido detectado. Só que com o OREV isso não existe. Ele não passa batido. Tá? Então, o que acontece? A gente faz uma consulta de assinaturas em tempo real e conseguimos verificar tanto o comportamento daquele processo quanto a heurística, quanto se já houve relatos de malware, de vírus, referente àquele processo. Eu coloquei aqui uma vulnerabilidade, isso aqui foi um exemplo, tá? Só um momento. Esse exemplo que eu coloquei aqui, eu queria que vocês reparassem em duas coisas. Primeiro, foi uma vulnerabilidade que a Microsoft lançou, falou que descobriu essa vulnerabilidade, que permitia que computadores fossem explorados remotamente. Tá? Aí, de repente, a Microsoft coloca isso na página dela e você pensa, poxa, eu tenho pelo menos 500 endpoints aqui, o que eu vou fazer com essa informação agora? Como é que eu vou saber que máquinas estão sendo exploradas por essa vulnerabilidade nesse momento? Tá? O OREV é tempo real. Então, o que a gente fez? A gente, em um dos clientes que nós temos, um cliente governamental, nós pegamos e verificamos em relação exatamente a essa vulnerabilidade. E descobrimos que ele tinha 55 computadores contendo a mesma falha. Informações detalhadas dos equipamentos e usuários permitiram que tudo fosse corrigido. Quando? No dia seguinte ao anúncio da falha pela Microsoft. Reparem numa coisa aqui, por favor. Reparem nisso aqui. Cadê? Tentando aqui. Caneta. Não está funcionando a minha caneta, mas vamos lá. Reparem na data em que saiu a publicação. 23 de março de 2020. Reparem aqui na data que foi feita a detecção disso aqui. 24 de março de 2020. Então, 8 meses é para quem não tem ferramenta disponível. 8 meses para descobrir que foram atacados é para quem não consegue gerenciar a infraestrutura que tem. Isso é muito comum. Não culpo os gestores. O problema é que até então, ferramentas que possibilitassem esse nível de análise eram caríssimas. Sem regras e sem falhas. No OREV não se cria regras, como também não é necessária nenhuma integração com softwares de terceiros. Ele já vem pronto. Então você me pergunta assim, como é que ele vai detectar que o antivírus está com problema se eu não fiz integração com o software antivírus? Não tem problema. A gente verifica por comportamento e verifica os logs dos endpoints também. Tá? Então, o OREV ele é instalado em cada endpoint como um agente invisível, extremamente leve, que não ocasiona peso nenhum no endpoint. Por quê? Porque nada é processado no endpoint. Não existe processamento acontecendo nas estações, nem nos servidores.
ele apenas leva as informações para o servidor central da OREV e o OREV faz todo tipo de análise e correlacionamento daquelas informações. Por isso, a gente consegue ser invisível aos olhos do cliente. Então, a instalação sendo extremamente rápida e fácil, em menos de uma hora é possível instalar o OREV. Tá? Em poucas horas você já tem um raio-x da empresa. Você consegue ter um raio-x exposto em dashboards totalmente customizáveis. O OREV ele atende a diversas áreas da empresa, como segurança, auditoria, suporte técnico, compliance, gestão e recursos humanos. Eu estou falando da mesma ferramenta. Tá? E esses dashboards eles são totalmente customizáveis. Você consegue fazer um dashboard para cada setor da empresa que tenha necessidade de consulta ao OREV. Eu coloquei aqui um print de um dashboard do OREV real. Tá? Eu queria que vocês verificassem que, sem nenhuma customização, o nível de informações que ele traz aqui, só de você bater o olho. Então, o usuário, o administrador de segurança do OREV, ele vai bater o olho nessas informações e vai saber o quê? Quantas máquinas estão ligadas? Quantas máquinas estão desligadas? Quantos usuários estão logados no momento? Opa, eu tenho aqui 114 Windows com problemas de atualização. Problemas em 51 antivírus nesse momento. Eu tenho execuções suspeitas acontecendo e comandos suspeitos. O que é isso? O OREV consegue verificar comandos suspeitos, ou seja, eu não sou da área de TI, mas eu abri minha linha de comando e digitei lá um netstat. O OREV imediatamente vai traçar isso como suspeito e vai jogar aqui no dashboard para que seja verificado pela tua equipe de segurança. Por que o Décio está dando um netstat na rede? O que ele quer com esse comando? E aqui ele te mostra tudo que é crítico. Não sei se vocês estão conseguindo verificar o meu mouse. Deixa eu botar aqui. A gente enxerga assim, viu, Décio? Enxerga o mouse assim. Tá bom. Ele mostra para você o que é crítico, o que é informacional, tá? E tudo isso imediatamente. Isso aqui é só de você bater o olho. Percebam que eu não tirei nenhum relatório ainda. Em relatório eu tenho centenas de outras possibilidades. Além desse dashboard ser totalmente customizável. Tá? Então, se eu tenho problema com LGPD, por exemplo, eu tenho um DPO na minha empresa e ele precisa verificar sobre vazamento de dados. Eu posso fazer um dashboard específico para vazamento de dados. Eu coloquei aqui alguns exemplos de relatórios como atividade de login, inventário de software e tudo. Eu estou disponibilizando também, por favor, Carlos, depois se você puder disponibilizar para as pessoas que estão assistindo o e-book do OREV, tá? Tem muito mais informações lá. Eu não me alonguei nessa apresentação porque seria muita coisa e iria ficar maçante. Mas tem um e-book à disposição de quem pedir para o Carlos aí. Então eu coloquei aqui atividades de login como exemplo. Tá? Eu tive que ocultar porque isso aqui é informação real. Tá? Então eu ocultei os dados do cliente aqui. Então você consegue verificar nome do computador, o nome do usuário, se o login que ele fez aqui foi remoto ou foi interativo na própria máquina, se foi em um servidor ou não, se ele tem privilégios administrativos, olha o compliance aí, ou não, e qual foi a ação dele, ele só desbloqueou a estação, ele fez um login, um logout, o que foi feito. Coloquei aqui a parte de inventário de softwares para vocês terem uma ideia do poder do OREV. Então ele te mostra aqui, esse foi um relatório rápido que eu tirei, e ele te mostra tudo que está instalado nas estações e quantas instâncias isso que, por exemplo, foi encontrado. Tá? Se você explodir esses relatórios, ele te mostra a data de instalação de cada um deles, o versionamento de cada um deles, o versionamento já está aqui. Tá? E muito mais. A parte de vazamento de dados aqui, tudo mais, ele também mostra, inclusive aqui, ó, reparem aqui, o tipo do dispositivo que foi plugado e tudo mais. Tá bom? Eu vou deixar agora com o Mikael. O Mikael é o nosso CEO, tá? Ele está ouvindo a gente aí e ele vai explorar
a apresentação real agora. Ele vai entrar num cliente que autorizou a gente aqui e vai mostrar a plataforma funcionando. Micael, tá me ouvindo aí? Sim, eu escuto tudo. Ok? Então, vai lá, pode apresentar aí a plataforma. Eu vou sair do meu compartilhamento aqui. Vou poder ver que eu consigo fazer sharing. Você consegue pegar sharing meu tela? Sim. Pode ver meu chat? Estamos assistindo. Sim. Ok. Micael. Primeiro, eu não falo muito bem português, que uma coisa errada, máximo deixa me corrigir, ok? E a ideia que Décio falou é muito simples. Aqui eu vou mostrar a dashboard, eu vou mostrar duas coisas importantes, três. A dashboard, relatórios, a ideia, e final eu vou mostrar também notification, que Décio não falou. Notification significa eu poder escolher que alert o sistema vai mandar direto na sua e-mail, na sua telefone. Essa é uma coisa que também o sistema ajuda vocês. Aqui na dashboard, que você pode ver aqui, tipo que o sistema tem. Eu, quando eu entrei dentro do sistema de nós, quando eu entrei dentro, o sistema que ele mostra para mim, duas coisas. Ele mostra para mim que dashboard eu tenho no meu nome. Significa que eu tenho LGPD, que eu criei, eu fiz uma segurança geral, assunto de ataque, assunto de vazamento, assunto de user activity, e tem uma que sem nada eu pude criar mais coisas que eu queria. É tudo real time. A dashboard que você vê aqui na real time, esse assunto de quanto tem ataque na minha rede. Aqui você pode ver, à esquerda, tudo alerta que Décio falou. Assunto controle de user login, assunto aqui, assunto de informações que nós controlamos, documentos, comportamentos de users, pessoas dentro, aqui, tudo está aqui. Também devices controlados. Assunto de network, nós controlamos aqui tudo assunto de remote, dentro da rede de vocês, IP, MAC address, connection, tudo está aqui. Pode ver as informações? Ok? Connection, activity, suspected, URL, tudo está aqui. Esse é assunto de network. Assunto de segurança. O sistema analisa automaticamente a estrutura de vocês. Aonde não atualizar ou atualizou antivírus, aonde tem faz atualizar, não atualizou segurança de Microsoft, também o sistema controlar. Assunto software. Não existe driver, DLL, process, roda, devices, roda dentro da rede, nós não analisa. Importante aqui, nós não só entrar analisar process, nós entrar qualquer process binário, verificar dentro do comportamento dessa process. Significa que essa process tem keylogger, ou essa process sabe fazer encrypted, ou essa process sabe entrar dentro do registry, o sistema analisa automático. Mesmo que você desenvolver na sua rede, na sua empresa, você desenvolver uma process, nós entrar, vou dizer para você, tudo risco cada process. Assunto de Threat Detection. O que é o Threat Detection? Como o Décio falou, o grande problema hoje, quando tem um problema, eu quero saber onde essa começa. O sistema que ele faz, quando nós distribuímos o sistema para todas as máquinas da endpoint, a rede total, o sistema cria cada máquina, comportamento dele, a estrutura dele. Hardware, software, user activity, process activity, tudo isso que ele tem dentro do endpoint. Essa é a básica de informações. Com isso, qualquer mudança, ele manda para a central. Imagina que eu vou agora usar novo pendrive. Ele falou, esse novo pendrive na máquina de Micael. Ele manda na central essa informação. Micael usa agora novo pendrive. A central vai analisar essa pendrive. Ele vai ver qualquer lugar na rede. Pode ser Micael já fez tracking com essa pendrive. Ele falou, sim, ele tem novo pendrive, mas ele já usa outras máquinas para dar para você correlation com informações. Outra coisa importante, qualquer coisa que alert, todos os eventos que você pode ver, tem correlation dentro. Hardware, não existe uma mudança de hardware dentro da sua rede, você não vai saber. Até BIOS, qualquer pessoa muda coisa dentro do BIOS,
nós controlamos. User Activity. Qualquer pessoa entra dentro do social, quanto tempo fica dentro do social, Cloud, Dropbox, Suspicion URL, tudo controlado daqui dentro da sua central. Mesmo que aquela informação que nós temos aqui, que é na central, você pode criar qualquer coisa. Eu posso fazer muito simples, drag and drop. Eu posso botar isso aqui, eu já tenho mais uma informação com anti-spam. Eu posso ver essa informação. Significa, eu posso criar, depende do não necessário, depende do meu responsável. Vamos pouco ver o que tem dentro dessa máquina, dentro do dashboard, rapidinho. Aqui nós mostramos quantas pessoas querem 310 real time e 500 não tem real time, porque tudo está home office. Nós controlamos tudo que acessar a empresa, quantas pessoas acessar, e nós também podemos ver que remote ele faz, que programa ele usa para remote na máquina dentro da empresa. Aqui, nós falamos aqui, que tem o sistema fazer resumo de tudo escrito e coisas que acontecem na rede. Na última 6 horas, eu posso entrar aqui, fazer clique, o sistema fazer para mim o resumo que acontece nas últimas 6 horas na empresa. Tudo uma relatório geral e tudo real time. Ok? Vamos ver o que tem aqui. Você pode ver que tem quantas pessoas entrou na Outlook, Gmail, e pode fazer cada categoria crítica, não crítica, e tudo pode fazer isso automático, ok? Vamos voltar rapidinho. Outra coisa importante aqui, lembra que nós falamos sobre comportamento? Exemplo de comportamentos. Se eu entrar 7 de manhã e sair 5 da tarde, e dia seguinte eu entrar 7 de manhã e sair 8 da noite, o sistema fora do normal. Ele falou, isso não é normal. Se eu entrar à noite, quando eu não, o sistema não sabe que ele entra normal à noite, ele fala fora do normal. O sistema faz isso automático. Paralelo login também, o sistema avisa por você. Eu posso fazer clique aqui, qualquer lugar, eu posso fazer clique, drill down e ver a informação real time, quantas pessoas. Você pode ver, essa pessoa, ele clica aqui, ele entra nas 2 máquinas, que máquina ele entrou, que ele é administrador, não administrador. Outra coisa importante, eu não gosto, eu não permito ele, eu posso fazer clique aqui, real time, eu posso fechar essa máquina ou logout essa user para não funcionar aqui e manda mensagem para ele, não pode fazer. Eu posso fazer action real time também, ok? Outra coisa importante aqui, olha as pessoas que tem, aqui, como ele falou, que ele tem aqui, 2 máquinas estão conectadas, remote, host, ele está remote, e outra coisa do sistema fala, ele tem correlation, não só ele faz remote, eu fiz clique aqui, o sistema fala, ver, ele agora está dentro do YouTube, ele usa Outlook, e ele também entra nas sensitive arquivos dentro da máquina dele, outras máquinas. O sistema automático analisa comportamento do user e também correlação com outras alertas dentro da rede. Até agora, temos perguntas? Ok, eu não vou, porque não tenho muito tempo, eu quero mostrar mais 2 coisas importantes. Assunto de dashboard. Aqui, lembra, antes eu mostrei assunto de dashboard segurança. Aqui eu posso mostrar assunto de LGPD, que LGPD significa sensitive arquivos, conectar USB, pessoa fazer, acessar muitas máquinas, é tudo análise automática, ok? Ou eu posso entrar aqui, assunto de user activity. Eu posso ver onde as pessoas fazer remote, onde a pessoa usa web, ou social network, é tudo Um pode instante, fazer. Micael, deixa eu só falar uma coisinha aqui nessa tela que você está mesmo. Ok, fala. Pode verificar aqui que ele mostra horas de trabalho não convencionais. Então, ele te mostra baseado em aprendizado, tá, da rotina dos usuários, se aquele usuário entrou em um horário que não é convencional a ele. Tá? Então, de repente, o Barbosa entrou lá, ele trabalha de 8 às 18, mas ele entrou às 10 horas da noite e fez um login. Para que ele fez um login às 10 horas da noite? Isso já é gerado um alerta como suspeito. Tá? Ok, também que nós falamos sobre o comportamento de user, aqui você pode ver tudo, até suspicion URL. Significa que eu estou dentro da empresa, uma cases, estou dentro da empresa, eu saio para fora. Para nós, quando ele sai da empresa, para mim suspeito, aonde ele anda. Sistema avisa central.
ok? Assunto de relatórios. Eu vou entrar dentro de relatórios aqui. Relatórios, nós temos muitos relatórios, mesmo que nós falamos assunto, primeiro, assunto asset management, tudo controlado, assunto que tem na rede, como eu lhe falei, controle de licença, controle de serviços, controle, até nós temos relatórios, significa quantas pessoas está sem o REV, que tirou o REV, nós temos controle dentro do controle também. Também nós controlamos aqui, outro assunto de que tem device fora da empresa. Qualquer pessoa conectar dentro da rede, bem como é o laptop dele, conectado, o sistema avisa você, não eles. Eu posso pegar essa datas, pegar hardware, IP, detectado novo, a última 24 horas, ou eu posso pegar a última 7 dias, ele vai dizer para mim que máquinas entrar dentro do meu rede, ele falou que essa data, 13, entrar Mac na minha máquina, na minha rede. Ele falou aonde ele está. Também mesmo que ele não tem hora dentro. Tem mais coisas que nós podemos controlar aqui. Eu já fiz para facilitar. Eu fiz outras coisas que já está pronto. Eu vou mostrar para vocês. Relatórios. Aqui nós mostrar aqui uma coisa, stop monitoring. Nós controlar também todas as máquinas que não mandam informações. Também essa alerta dentro central de vocês. Aqui nós controlar aqui productivity. Nós mostrar cada pessoa entrando no web olha aqui, web, WhatsApp. Nós mostrar aqui até a última 12 horas, pessoa entrou 1.400 vezes de web. Até agora gastar 37 horas e você ver cada pessoa que ele acessar, que página ele acessar e quanto tempo. Significa, aqui você pode controlar productivity, você pode controlar assunto de segurança. Deixa, se você quer botar uma coisa aqui, é importante. Outra coisa aqui, até eu posso controlar que baixar como se chama, download na máquina dele. Eu fiz clique aqui, o sistema mostra para mim, tem 2 horas, 177 pessoas baixar coisas dentro da máquina deles, aonde ele guarda na máquina dele. É tudo controlado. Uma coisa importante, Micael, não só o sistema, quando ele analisa a segurança, ele não analisa somente assinaturas que são suspeitas, não. Ele inclusive consegue analisar comportamento de aplicações feito dentro da própria organização. Então, se você tem uma fábrica de software e tudo mais, e a aplicação tem um comportamento suspeito, ele também vai alertar esse comportamento suspeito. Óbvio, nenhuma ferramenta antivírus vai detectar isso. Mas o OREV ele verifica comportamento suspeito do tipo, essa aplicação está conectando com um servidor externo e está mandando informações para fora. Então, ele vai abrir os olhos do gestor para tudo, absolutamente tudo que está acontecendo, não só o que uma ferramenta de antivírus, por exemplo, não pegaria. Outra coisa para completar que Desso falou, como você pegar uma administrator que nós pegamos, que ele pegou a informação, ele sabe regras, ele sabe segurança, ele sabe aonde, como você pegar ele como suspeito. E nós pegamos uma órgão, pegamos uma que tira a informação dentro da empresa para fora. Essa não é antivírus. Essa é vazamento de informações. O sistema mostra esse assunto. Porque você, para entender esse assunto, para terminar, tem uma pergunta que as pessoas querem ver antes de eu passar? Micael, na tua apresentação, eu vou abrir a sessão de perguntas, tá bom? Ok. Desculpa, uma coisa para terminar, notification. Aqui na notification, nós controlamos aqui tudo que você quer, aquele alerta você quer, para onde você quer mandar esse alerta. Mesmo que você não está na frente do sistema, ele vai mandar para você todos os alertas que você decide para a pessoa direta, quando isso acontece. Ok? Tem mais perguntas que eu acho que o tempo passou. Obrigado, Décio. Obrigado, Micael. Eu vou abrir agora a sessão de perguntas, né? O pessoal pode, através do chat, fazer as perguntas para o Décio ou para o Micael.
Opa, Uma pergunta vamos lá. aqui, sim. Sim, existe alguma integração de auditoria com serviços Cloud, OneDrive ou Google Drive? Então, Silas, a gente consegue verificar tudo que, por exemplo, vazou para estes lugares. Tá? Então, se alguém copiou alguma informação para o OneDrive ou Google Drive, a gente consegue verificar que foi para lá essa informação. Tá? A gente não consegue, obviamente, te mostrar o conteúdo do que uma pessoa tem dentro do Google Drive. Tá? Isso seria uma invasão de privacidade meio grande, mas eu consigo te mostrar, por exemplo, se você tem um arquivo aqui dentro da tua rede e a pessoa conectou esse arquivo, colocou num pendrive, em outra máquina ela jogou num OneDrive ou Google Drive, a gente sabe que foi para lá. Tem mais uma pergunta do Wesley. Wesley Veloso. A solução também realiza resposta baseada em ameaça? Na apresentação não vi nada assim. Não. A resposta... O que acontece, Wesley? É uma ferramenta de auditoria e perícia em tempo real, visando resposta. Então, a gente vai te mostrar absolutamente tudo o que está acontecendo para que você consiga verificar aquele hash malicioso já verificado em várias outras plataformas, tá? E tomar a sua providência de bloqueio e fechamento de brecha. Espera aí que passou aqui outras perguntas, só um instante. É possível cadastrar? Não. Cadastro de hash e nome de arquivo? Não. A gente não permite fazer regras visando dois itens. O primeiro é realmente falha humana. Tá? Eu trabalhei com Firewall durante 6 anos e eu sei muito bem que a gente fazendo regra de liberação de conteúdo, filtro de conteúdo, liberação de IP e porta, a gente comete erro. O OREV, ele não é passível de ser executado regras nele. Então, ele vai auditar absolutamente tudo. Tá? Cabe aos analistas que estão verificando ali tomarem a providência e julgarem aquilo realmente malicioso ou não. Isso também, o que acontece? Qual é o grande problema dos IDS e IPS que nós temos hoje? São os falsos positivos. Né? Então, por exemplo, você desenvolveu uma ferramenta dentro da tua empresa. Essa ferramenta ela tem um comportamento X, que o teu IDS tomaria isso como nocivo, iria bloquear. O OREV ele não bloqueia. Tá? Então, ele vai te mostrar que está acontecendo um comportamento malicioso. Você pode até colocar isso numa whitelist, tá? Para falar, esse comportamento eu já conheço, mas mesmo assim ele vai continuar sendo logado. Ok? Daniel, os arquivos do meu escritório ficam todos no Google Drive. A ferramenta consegue dizer quem alterou arquivos. Caso alguém retire os arquivos da nuvem, informe. Da nuvem, não. A gente consegue baseado em agentes. Tá, Daniel? Então, por exemplo, sua máquina tem o agente do OREV e você copiou para sua máquina algum arquivo, sim, fica registrado. E dessa tua máquina, se você jogou então Eu acho que deu uma falhada na sua conexão, Décio. Ele vai voltar. Nós controlar esse assunto de arquivos, mesmo qualquer arquivo que mesmo que você trabalha, como nós temos uma cliente que ele tem serviço de Microsoft 365, nós sabemos quanto você entra de 365 na sua computador, você alterar, você entrar, você imprimir esse documento, tudo controlado. Depois você copiar esse arquivo na nuvem, nós vamos falar onde você mandar esse arquivo dentro da nuvem. Mas dentro da nuvem, não. No celular, ele está perguntando, já é outra pergunta, já, Micael. Ele perguntou assim, se nos celulares nós conseguimos monitorar. A gente consegue monitorar o comportamento do teu celular dentro da empresa, uma vez que ele esteja conectado na rede da empresa. Tá? Sim. Deixa eu ver mais. Ele pergunta também sobre iOS e Android aqui. Então, nós não temos agentes para iOS e Android.
Android tem beta, não tem ainda, não entra como se diz, no mercado. Ainda está em teste, tá? Eu acho que, pelo que está aparecendo para mim aqui, só uma beta, né? Do William, não é isso, Barbosa? Do Silas. Uma pergunta em aberto, para mim não tem mais nenhuma, só do Silas o último aqui. Tem uma aqui, eu não estou vendo as do Silas, tá? Desapareceu para mim aqui. Tem uma aqui do William Kern. Como é feita a precificação da solução? Pode compartilhar uma ideia de valor? William, essa precificação ela é feita por endpoint, tá? Então, se a sua empresa tem 3.000 máquinas, então age-se em cima das 3.000 máquinas. Tem uma coisa que não foi falada na apresentação. Nós não monitoramos somente o que tem agente, nós monitoramos também o que não tem agente via SNMP. Então, câmeras, catracas, roteadores, firewalls, switches, tudo isso também é monitorado até certo nível, mas isso não é cobrado, tá? No momento da precificação. Então, a precificação é feita em cima de máquinas que são possíveis se instalar o agente. Ideia de valor, vou pedir para você verificar com o pessoal do GAD, com o Barbosa, tá bom? Eu quero completar uma coisa, assunto de empresas. O sistema de nós trabalha worldwide. Significa eu não depender de DNS. Eu não dependo de onde você está. Se sua empresa está em qualquer lugar em Brasil, nós controlamos. Eu preciso só abrir TCP/IP e toda a comunicação que nós, endpoint, é central, tudo é encrypted. Nós trabalhamos public key, private key. Nada, mesmo que tenha uma pessoa que fazer sniffer para ver informação, não consegui ver nada de informação. E cada request, cada comunicação, nós troca a chave. Significa que temos seguro, mesmo que hoje, home office, a pessoa trabalha em casa, você quer controlar também em casa, qualquer lugar, nós também controlamos isso. Não depende de onde ele está. Ok? O que o Michael está falando também, inclusive em home office, é interessante porque o nosso amigo Eduardo, da XM Cyber, ele falou muito bem falado antes. Acabou toda aquela segurança que a gente tinha dentro da empresa, os analistas se esforçavam para fazer uma segurança, um compliance, veio a pandemia e agora as pessoas estão tendo que utilizar máquinas particulares, né? Só que máquinas particulares não tem controle. Você pode, no máximo, travar uma VPN, um túnel, colocar um túnel de VPN que garante a segurança daquela comunicação. Mas e se a máquina do cliente está contaminada? E se a máquina doméstica do usuário já tinha algum invasor, alguma coisa nociva? O que está acontecendo dentro da minha empresa? É mais do que nunca necessário agora você auditar tudo o que está acontecendo. Você saber passo a passo do que está acontecendo. Então, é extremamente importante ter uma ferramenta que te dê visão geral de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Tem mais alguma pergunta em aberto? Eu não consigo ver mais nada. Também não estou vendo nenhuma pergunta em aberto mais. Mas eu tenho uma pergunta, Silas. Desculpa, Décio. Com relação à questão de controle de ativos, por exemplo, inventários. Se eu tenho um contrato de manutenção na minha empresa, uma empresa terceirizada, que faz troca de hardware, etc., eu consigo auditar esse contrato através do Orev e saber se foram executadas essas atividades de manutenção? Consegue, sim. Tudo. Você consegue verificar absolutamente todo o hardware que foi mexido dentro da tua empresa, o que foi instalado e desinstalado de software e hardware. Tá? Então, se, por exemplo, a empresa terceirizada fala para você que trocou 3 pentes de memória nas máquinas X, Y e Z e te cobra por isso, hoje você tem que confiar nesse relatório. Com o Orev, você consegue auditar esse relatório. Eu tenho cliente, nós temos uma cliente que todos os ATM deles terceirizados. Ele, a expectoria, controla a trabalho deles, porque é tudo alugado, de nosso deles. Ele sabe quanto ele parou, que ele fez, que ele trocou, que devices, tudo ele faz controlado, e quanto tempo fica, ou quanto tempo a máquina está parada também. Muito bem. Senhores, mais algum questionamento? Eu agradeço. Disponibiliza para o pessoal o e-book, tá? Sim, com certeza, vamos disponibilizar. Ele está bem mais completo, é um material bem mais completo.
vai estar disponível tanto no LinkedIn como no nosso site. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, do Eduardo, do Décio, do Micael. Eu acho que foi muito importante. Agradeço a participação de todas as pessoas aqui, ainda estamos com 18 participantes ainda assistindo desde o início. Obrigado a toda a assistência. E a IBM Tecnologia se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida, alguma apresentação específica e disponibilizar a documentação necessária, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. E muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Abraço. Até logo. Obrigado. Okay.